Boa tarde para você, ação imediata no ar ao vivo pela TV Claré, agora 12h29. E eu começo falando da situação em Piracicaba. De acordo com a Associação das Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo, diversas ameaças contra PMs foram registradas nos últimos dias. As ameaças foram feitas pelo 190. No total, 40 denúncias de policiais de Piracicaba foram feitas para a associação, que cobra um posicionamento do comando. E para falar sobre este assunto, eu converso por telefone com o presidente da entidade, Marco Ferreira. Boa tarde, Marco. Obrigado por falar com a gente. Boa tarde, Janaína. Eu que agradeço por vocês terem dispensado essa atenção a uma causa tão nobre. Marco, está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Oi, Marco. Boa tarde. Muito Boa obrigada tarde, pela sua Janaína. participação aqui por telefone com a gente no Ação Imediata. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Eu agradeço a atenção de vocês com relação a um problema tão difícil que nós estamos passando nesse momento. É um prazer para a gente poder esclarecer. E olha, nesses últimos dias as denúncias têm aumentado, Marco? Sim, tem aumentado consideravelmente, o que nos leva a uma grande preocupação com a segurança e com a estabilidade emocional dos policiais também, né? Olha, as ameaças elas foram feitas pelo 190 e policiais recorreram à entidade, é isso? Isso. Nós fomos procurados por policiais que não se sentem seguros face a essas ameaças, né? Tem aumentado exponencialmente essas ameaças contra os policiais e nos preocupa essa situação, porque o nosso medo é que um policial movido por esse temor frente a essas ameaças acabe tendo uma reação desproporcional a uma agressão na rua, no dia a dia. Então quer dizer que essas ameaças estão interferindo, né, na atuação dos policiais? Você vê dessa forma, Marco? Eu não diria na atuação dos policiais enquanto de serviço, porque enquanto de serviço você tem todo um aparato, né? Mas a nossa preocupação é durante as folgas do policial, que ele está com a família, que ele está numa atividade de descontração e nesse período ele se encontra mais vulnerável. Agora, a associação, que tipo de intervenção, né, pode ser feita em casos como esse, como essa realidade que vocês estão enfrentando aí na cidade? Na realidade, intervenção propriamente dita nós não podemos, porque nós não somos vinculados à Polícia Militar, né? Nós somos vinculados aos nossos associados, em razão de não sermos um sindicato, de não representarmos toda uma categoria. Nós só representamos uma pequena parcela que são os nossos associados. Em razão disso, nós só podemos aconselhá-los, né? Bom, Marco, então quer dizer que aí a associação, como você havia dito anteriormente, chega a 700 ou 800 policiais associados, é isso? Isso, nossos associados, mas no universo de 100 mil policiais do estado de São Paulo, né? E aí quer dizer que o trabalho de vocês, digamos que fica um pouquinho limitado para preservar a vida desses policiais, podemos dizer assim? Sim, com certeza. Nós damos conselhos, nós procuramos noticiar esses fatos para que a sociedade comum saiba do que os policiais, pelo que os policiais estão passando, né? É uma providência paliativa, diga-se de passagem, né? Só que, infelizmente, nós ficamos de mãos atadas. Se nós não tivermos realmente um envolvimento dos comandos, né? E das pessoas que organizam o policiamento para conscientizar o policial, para dar mais acesso à segurança e às informações que são fundamentais, o nosso trabalho ele se torna uma coisa paliativa, só mesmo para aconselhamento. Existe aí a suspeita dessas ameaças ter ligações com os últimos fatos registrados na cidade, como a morte de um sargento e também o acusado do atentado contra o policial? Na realidade, nós não sabemos se essas ameaças têm fundamento, né? O grande problema é o que elas podem causar no emocional do policial. Ele se sentir, né, realmente atemorizado por essas ameaças e ele ter uma reação. Quando de folga, quando no momento de descontração, ele tem uma reação desproporcional que vem a causar prejuízo, inclusive financeiro para ele, de cerceamento da liberdade. Então essa é a nossa preocupação, para que não chegue nesse extremo. E no caso, pelas informações, 40 denúncias aproximadamente chegaram até vocês, até a associação. Essas são só as que chegaram até nós. Eu acredito que é um número muito maior do que isso. Que tipo de relato que foi feito por esses policiais para vocês, Marco? Segundo eles não estão sendo orientados dentro dos quartéis, né? Eles estão se sentindo inseguros com relação a essas ameaças que eles estão sabendo por terceiros ou através deles próprios, mas não numa comunicação formal do comando dizendo que está sendo providenciado qualquer tipo de reação
ou de prevenção a essas ameaças. Mas no caso dessas ameaças, teria dito aí algum atentado que poderia ser feito na cidade ou contra exatamente a um policial específico? Qual foi o relato dessas pessoas que ligaram fazendo ameaças? Na realidade, o Copom de Piracicaba, ele atende várias cidades, né? Ao todo 14 cidades. Então, tem ameaças que elas partem de Piracicaba e tem ameaças que partem de outras cidades. Então, nós não sabemos especificamente que policiais e que função e por que motivo. Mas, evidentemente, tem alguns policiais que se destacam pelo combate mais acirrado ao crime ou que têm uma oportunidade de ter noticiada a ação feita por ele. Pode continuar. A ação feita por ele e que acaba sendo um alvo mais específico dos bandidos, né? E a entidade, como você relatou, por ser associação e não ser um sindicato, dificulta mais poder agir, né? Vocês o que fazem é mais orientar aí os policiais, principalmente durante os momentos de folga. Mas a entidade, ela tentou algum contato com a Polícia Militar? Como que funciona isso? Nós estamos tentando agendar uma reunião com o comandante do CPI, Coronel Figueiredo. Nós estamos tentando agendar uma reunião com ele, para tentarmos tratar desses assuntos aí de uma forma conjunta, né? O que nós aconselhamos? Que a sociedade participe, que os policiais procurem os CONSEGs, né? Que procurem entidades representativas, como no caso da Polícia Militar, que por lei, por dispositivo legal, ela não pode ser associada a sindicatos, mas ela pode sim ter associações que representem os interesses dos policiais. Então, que eles procurem associações, não precisa ser necessariamente a nossa, a mais próxima de quem quer que seja, e procurem os CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança, que são entidades que realmente se relacionam com a Secretaria de Segurança Pública e que podem pedir alguma coisa em nome desses policiais. E acontece desses policiais terem receio de fazer esse tipo de denúncia? Eles têm receio de serem coagidos até mesmo pelo comando? Na realidade, o policial militar, ele é diferente da pessoa comum. A pessoa comum, ela pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Já o policial, ele só pode fazer o que a lei determine. E aí gera um problema porque nós temos no Código Penal Militar, que é uma lei de 1968, contemporânea do AI-5, aquele ato institucional que acabava com os direitos das pessoas, né? Que caçava os direitos individuais das pessoas. E essa lei, ela diz o seguinte, que o policial que fizer qualquer tipo de crítica, devida ou indevida, ou lícita ou ilícita, dos seus superiores ou de qualquer medida do governo, ele é punido até com cadeia, até com 1 ano de prisão. E então o policial, ele fica de mãos atadas, ele não pode dizer o que está acontecendo, ele não pode criticar, ainda que positivamente, as ações dos seus comandantes ou do governo, senão ele vai preso. Então, isso é uma grande dificuldade, porque o policial ele não consegue, mesmo estando certo, tornar isso público, dizer para a sociedade, olha, está acontecendo isso no âmbito da polícia. Então, é uma grande dificuldade que nós temos. Tá certo, Marco. Eu quero agradecer a sua participação aqui por telefone com a gente, que prontamente nos atendeu. Desejar boa sorte aí para o trabalho de vocês e dizer também que a gente espera que ações sejam feitas para preservar a vida desses profissionais. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, e nós entramos em contato com o 10º Batalhão da Polícia Militar em Piracicaba e também com o comando da PM na capital, que nos informou que irá emitir um comunicado para o nosso programa. E então eu volto a tratar deste assunto, dando também um parecer oficial da Polícia Militar do Estado. Por enquanto, nós não recebemos ainda um parecer por parte da polícia, então a gente volta a falar sobre este assunto. Olha, agora eu quero falar com o repórter Leonardo Alves, que traz informações de um furto registrado em Rio Claro ontem. 2 mulheres se passaram por clientes e agiram em um estabelecimento comercial. Janaína, este crime foi registrado contra uma loja que fica aqui no centro da cidade, bem aqui na Rua 3, onde nós estamos agora. Tudo aconteceu por volta das 2 da tarde de ontem, quando estas 2 mulheres entraram neste estabelecimento e foram até o provador. Elas pegaram uma peça de roupa e saíram do local sem pagar. Com base nessas denúncias, uma viatura da Polícia Militar, que estava em patrulhamento aqui pelo centro da cidade, foi solicitada por populares que relataram então este fato. Com base das características destas moças, os policiais conseguiram deter as 2, ainda aqui no centro, portando essas mercadorias furtadas.
Uma das mulheres, uma mulher de 38 anos, assumiu que gostou de uma das blusas que viu dentro deste estabelecimento, foi até o provador e então colocou na sua bolsa, saindo sem pagar por este produto. As duas foram levadas até o plantão policial, onde lá foram ouvidas, indiciadas, mas acabaram sendo liberadas, sem então ficarem à disposição da justiça por conta do crime que cometeram. Um boletim de ocorrência de furto foi registrado. Obrigada, Leonardo. Olha, se fosse fácil assim, né? Entra na loja, gosta do produto e aí coloca na bolsa e vai embora. A denúncia de populares foi fundamental para a ação dos policiais que conseguiram deter as acusadas. Porém, mesmo uma delas confessando o que aconteceu, as duas foram liberadas. Olha, essas aí se livraram, mas um outro indivíduo não teve a mesma sorte, não. Ele foi pego em flagrante. Vamos ver. Esse indivíduo de 28 anos acabou preso em flagrante depois de estourar um cadeado e tentar furtar uma moto. A gente iniciou um patrulhamento, logramos êxito em avistar o indivíduo transitando com a motocicleta já. Iniciamos um breve acompanhamento. Quando percebeu que estava sendo seguido pelos policiais, tentou fugir, mas acabou se dando mal e caindo com a moto. Quando na rua 22, com a avenida 50 do Paineiras, o indivíduo veio a perder o controle, colidindo na guia e acabou caindo e empreendendo fuga a pé. Com o apoio das demais viaturas, a gente realizou um cerco no local e, posteriormente, a gente conseguiu deter o indivíduo. Com a queda sofrida, o acusado, que tem várias passagens pela polícia, foi levado até a UPA, onde foi medicado e depois preso em flagrante. Ainda deu trabalho, né, no hospital, porque precisou de atendimento. Agora, eu volto a falar com o repórter Leonardo Alves, que vai contar pra gente sobre um outro acusado que também foi detido ontem. Ele já tinha separado o material que seria furtado. Janaína, nesta prisão aconteceu às 11 horas da noite de ontem, quando a Polícia Militar foi acionada para ir até o Horto do Camaquã, a subsede do Horto do Camaquã, onde o responsável pela segurança do local disse ter visto um indivíduo que havia furtado saco de sojas que estavam ali naquele endereço. A Polícia Militar foi então até o local e conseguiu deter um homem que estava lá portando 2 sacos de 50 quilos cada um de soja. Esse homem estava então com 100 quilos de soja aí prestes para serem furtados. Este indivíduo foi levado então até o plantão policial, onde lá foi ouvido pela autoridade e ficou preso em flagrante pelo crime de furto. Agora veja só essa. 2 detidos por roubo. A vítima foi corajosa e agiu de maneira correta. Passou todas as informações para a polícia, que conseguiu chegar até os acusados. 2 indivíduos acabaram detidos depois de roubar um jovem de 19 anos pelo bairro Cidade Jardim. A vítima seguiu a dupla e passava as coordenadas para a polícia, que conseguiu abordá-los no Jardim Conduta. Passou as características dos mesmos, bem como o local, foi feito o cerco e as equipes aí lograram êxito em abordá-los com os pertences da vítima ainda. Os acusados tentaram negar que haviam praticado o roubo, mas com os objetos em mãos, não tinham como negar. Alegaram desconhecimento e acabaram passando alguns detalhes que estavam nas mãos dos mesmos aí, os pertences da vítima, não tinha nem o que eles falarem. Dos 2 detidos, apenas o menor possui passagem nos meios policiais. Um é maior de idade, não tem passagem, outro é menor de idade, 17 anos, e tem passagem por roubo, e serão apresentados para o delegado de polícia de plantão, e o mesmo aí tomará as medidas administrativas cabíveis. E em Americana, 2 foram presos por tráfico. Guardas municipais flagraram os acusados fazendo venda de entorpecentes. Uma das prisões foi no Jardim dos Lírios e a outra no Parque Gramado. No total, foram apreendidas 45 porções de cocaína, sendo 10 papelotes e 35 pinos, 18 pedras de crack e R$230 em dinheiro. Os guardas chegaram até esses locais após denúncias de populares. Em ambos os casos, os acusados foram autuados em flagrante e levados para a cadeia. E a seguir, com o tempo seco, aumenta a probabilidade de incêndios. Ontem, vários pontos foram atingidos por fogo em Rio Claro. Tem ainda uma denúncia do setor de saúde. Família cobra explicações sobre um caso registrado há mais de 3 meses e que continua sem resposta.